1932, o exército da República Brasileira vindo do Sul quer invadir São Paulo para implantar a ditadura, é isso que fala? Assim, resumindo, não? Não, na verdade, assim, a ditadura, é assim, a Constituição certo. Estava fora de uso naquele momento. Certo. O Estado de São Paulo queria que o país voltasse a ser regido pela Constituição. Por isso que o nome é Revolução Constitucionalista. Certo. Então, existia o Estado de São Paulo defendendo o retorno da Constituição e existia o Brasil não querendo esse movimento. Então, acontece ali uma guerra civil séria, com muitas mortes, inclusive, entre o Estado de São Paulo e a República do Brasil. A República Brasileira, principalmente representada pelo exército que vem ali do sul, do Paraná principalmente, né? Agora, quando se fala guerra, o senhor tem ideia mais ou menos de quantas mortes? Tem esse número ou não? Com certeza existe esse número. Eu não vou ter esse número de cabeça, porque né, foi um período longo, né? A Revolução começou em 9 de julho e ela vai finalizar oficialmente no dia 3 de outubro. Nossa, é muito tempo. Então a gente está falando de quase 3 meses, agosto, setembro, outubro, né? Julho, agosto, setembro, né? 3 meses de conflito. 3 meses de conflito, né? Eu sei que, por exemplo, em Buri tem um memorial da Revolução, porque em Buri morreu muitas pessoas. Teve cidades que foram bombardeadas, né? Então não só soldados morreram, como também civis. Se fala que aquilo que tinha de suprimento alimentar, eles queriam matar bois, queriam matar galinhas, para que as pessoas não tivessem o que comer e tudo, né? Isso, eles entravam nas casas, eles também destruíam as casas, roubavam. Tiveram cidades assim bem afetadas com a Revolução. Teve torre de igreja que foi bombardeada, inclusive. Então, quando passa essa guerra em São Miguel, e aí, de fato, houve ali a questão da aparição. Como que foi para o pessoal ficar sabendo? Então, é interessante. Quando eu vim aqui, quando eu vim morar em São Miguel Arcanjo, eu conheci essa história, né? Quando a gente escuta essa história, São Miguel apareceu aqui na cidade. Isso já é natural nosso. A gente diz, poxa, mas como assim, né? E aí eu fui aprofundando, né? O nosso diácono aqui, Góes, o pai dele viveu ali a experiência da Revolução, né? Alguns soldados ficaram na casa dele, na casa do pai do diácono, inclusive, né? E o pai do diácono sempre contava essas histórias para ele, entre outros moradores antigos da cidade. Então, o que aconteceu? O exército de São Paulo vem para São Miguel Arcanjo e toma a casa paroquial, faz dela um quartel-general e monta uma trincheira de combate aqui num bairro de zona rural, que chama Turvo da Lagoa, porque o exército do sul estava vindo, né, de Capão Bonito, sentido São Miguel Arcanjo. O sul queria chegar na capital, né? E São Paulo queria defender a capital. Então eles se encontram aqui na cidade, armam essa trincheira de combate. Ali meados do dia 15 de setembro, a gente já está aqui na segunda quinzena de setembro, né? Quando o exército de São Paulo toma a casa paroquial e faz ela um quartel-general, ele pede para os munícipes que residiam aqui na área urbana irem para a zona rural, e pede inclusive para o padre, né, sair da cidade, da área urbana, e o padre disse que não, porque se aproximava a festa do padroeiro e ele queria celebrar com o seu povo. Então o padre permanece na casa paroquial, sendo ela naquele momento um quartel-general, né? Então os dois exércitos, eles começam um pequeno conflito ali nesse bairro do Turvo da Lagoa. Só que o que acontece? No dia 29 de setembro, de madrugada, né, do dia 28 para o dia 29, ali por volta de 1h da manhã, acontece um clarão no céu e um homem aparece dizendo que a guerra tinha acabado. A gente está em 32. São Miguel Arcanjo ainda é uma cidade pequena, hoje são 35 mil habitantes. Em 32 ela era uma cidade muito pequena, ali com 2 mil habitantes talvez, né? Uma cidade muito pequena, sem muitos recursos. E não existia telefonia, essa coisa toda que a gente tem hoje em dia, né? Então, assim, o que é que a gente sabe? Que o exército do sul
fez um cessar-fogo. Existe um documento, datado de 29 de setembro. Agora, até esse documento chegar aqui, como que aconteceu isso, né? Então, o exército ficou sabendo pela voz desse homem, que disse, olha, acabou a guerra. E aí, os dois exércitos vão desmontar o acampamento. O exército do sul, o exército de São Paulo vai embora, e o exército do sul desce, então, para a cidade de São Miguel Arcanjo. Eles chegam aqui, vão à casa paroquial e pedem para o padre abrir a igreja. Quando eles entram, não era essa igreja aqui, né? Essa igreja aqui é dos anos 50. Era a segunda igreja nossa, essa é a terceira. Então eles vão na igreja, o padre abre a igreja, eles entram, e aí o capitão de Lermando, que era o comandante do exército que estava aqui, ele vê a imagem de São Miguel Arcanjo e diz, foi esse homem que avisou do final da guerra. Então são esses os relatos que a gente tem, né? Mas para nós, para além daquilo que a gente possa comprovar, Guto, eu sempre digo, e falei isso no livro, né, que eu escrevi, nossa intenção não é abrir um processo canônico para que seja reconhecido pela igreja, né? Os fatos por si, para nós, falam muito forte. Na cidade de São Miguel Arcanjo, no dia de São Miguel Arcanjo, você tem um documento cessar-fogo, quer dizer, aquele que é o defensor do povo de Deus, aquele que vem para estabelecer a paz no céu, diante de uma guerra que existia no céu, aquele que vem para estabelecer a paz, e que continua sendo missão dele estabelecer a paz no meio do povo de Deus, né? Defendendo. Poxa, na cidade dele, no dia dele, esses dois indícios para mim já são fortes demais. Por mim, eles já falam por si, né? E aí tem essa história que é muito forte no coração dos antigos. E a gente está falando de um povo de 1932, são quase 100 anos de história, já caminhando 91 anos já, né? E essa história não desapareceu do coração desse povo, ela permanece viva. E quando eu vejo assim, como que a Sagrada Escritura nasceu, como que a Sagrada Escritura foi escrita, né? Foram experiências que permaneceram no coração das pessoas, que depois se tornaram em textos escritos, né? Então, tudo isso fala para nós. Você teve a oportunidade de conversar com alguma testemunha da época? Sim, infelizmente ele já faleceu, era um senhor do bairro do Turvo da Lagoa. Foi a última testemunha ocular, no caso? Isso. Que tinha informações para dizer. Ele era um adolescente na época, certo. Ele era um adolescente na época, o pai dele era o zelador do bairro. Certo. E o pai dele ia até a trincheira de combate, ali às vezes para levar comida, às vezes para conversar com os soldados, e ele ia junto com o pai. Né? Então ele contava com muita alegria todas as histórias ali da Revolução, né? A gente chegou a conversar, a gente chegou a fazer um documentário com ele, uma entrevista, né? E quando essa entrevista foi ao ar, bem lá no começo do santuário, a gente fez um programa de TV nos preparativos para a festa de São Miguel. Então, quando a entrevista dele foi ao ar, no dia que foi ao ar, ela foi gravada antes, mas no dia que foi ao ar ele faleceu. Que coisa. Então, no livro eu trago o testemunho dos filhos dele. A gente não conseguiu, no livro, trazer o testemunho dele, mas existe um material de vídeo, né, onde ele conta a história. Olha que maravilha.